O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Prezados fiéis, se ontem São Marcos nos proporcionava uma catequese batismal a partir da cura do surdo que falava com dificuldade, hoje, através do milagre da multiplicação dos pães, nós temos uma catequese eucarística. Neste sinal em que o Senhor sacia a fome de mais ou menos 4.000 pessoas, nós temos este Deus que se faz carne, que se faz alimento para saciar a nossa fome, num gesto humilde de entrega total, para que nós, saciados pela carne do Senhor, possamos gozar da sua divindade já nesta terra, como que uma antecipação dos tabernáculos celestes que nos aguardam para além desta vida. Primeiro, o Senhor tem compaixão de uma multidão que não tem nada para comer. O Senhor nos dá a Sagrada Eucaristia como verdadeiro dom, como verdadeiro sinal da sua graça, porque Ele sabe que nós precisamos nos alimentar não somente da palavra, mas nos alimentar dele mesmo, que se dignou, não deixando de ser Deus, assumir a nossa humanidade, a nossa carne pobre, para que, nos livrando do pecado, salvasse a nossa carne e a fizesse digna de entrar no céu. Ele tem compaixão de nós porque nós não temos nada para comer. O alimento espiritual é o alimento mais necessário, é o alimento que devemos desejar com o mais profundo de nossas almas. E o Senhor fala uma coisa importante: se eu os mandar para casa sem comer, eles vão desmaiar pelo caminho. Sem a Eucaristia, nós não temos forças. A missão se torna pesada, a missão, a vivência da vocação se torna insustentável se nós não temos este momento de nos aproximarmos do santo altar para contemplar o sacrifício puro e imaculado do Senhor, em que Ele se nos dá no pão consagrado, no precioso cálice
consagrado. Sem este sagrado e precioso mistério, nós vamos despencar, nós vamos desfalecer, não vamos suportar as tentações do antigo inimigo da natureza humana. E os discípulos se interpõem, eles dizem assim: Senhor, como alguém poderia saciar este povo no deserto? Mas é justamente no deserto da nossa vida que nós precisamos da Sagrada Eucaristia. Deus se faz alimento, se faz dom de graça, se faz presença real para ser mastigado por nossos lábios impuros. Por quê? Porque nós vivemos num deserto. Porque a vida é uma luta e não podemos esquecer disso. Nós estamos no deserto e agora a quaresma já está se aproximando, aí que se intensifica esta nossa batalha espiritual na vivência da palavra de Deus. Por isso que o Senhor, como que diz aos discípulos, mas é justamente aqui no deserto que eles precisam ser alimentados. E nós sabemos, irmãos, que são muitos os incrédulos, são muitos os que não acreditam na Eucaristia, são muitos os que não acreditam na sua presença real, são muitos os que ainda não perceberam o maior tesouro do céu que o Senhor se nos dá a nós na Santa Missa. Por isso que nós hoje somos chamados a dizer: Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Um outro detalhe, percebam que o Senhor multiplica os pães, dá graças e dá aos discípulos para que eles entreguem às pessoas. É a mediação da igreja. É através da igreja, dos apóstolos, que são presença da hierarquia episcopal e sacerdotal, que nos é dado o sacramento da Eucaristia. Pela mediação dos sacerdotes, o Senhor, que é sumo e eterno sacerdote, realiza o seu milagre e sacia a nossa fome e sede de Deus. Neste dia, peçamos a Santa Escolástica, grande santa da nossa igreja, que se confiou plenamente ao amor de Deus e muito tem a nos ensinar na sua humildade, na sua vida de oração, que nos ensine, por sua intercessão no céu, a amarmos sempre mais a Sagrada Eucaristia. Que assim seja. Amém.